Estamos de volta e olha só, a gente segue aqui na quinta-feira sempre com um prato para você, sempre é dia de culinária e a gente vai seguir hoje com a culinária para as crianças que estão voltando às aulas, como a gente conversou no bloco anterior. Por isso a Daiana está aqui comigo na nossa cozinha e vai fazer um lanche muito prático e saudável, não é isso, Daiana? Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Obrigada pela oportunidade aí para estar falando sobre esses lanches escolares que normalmente se sente muita dúvida, né, na hora de preparar para levar para as crianças na escola. E esse lanche que você trouxe vai auxiliar as mães porque foge dos embutidos, não é isso? Ajuda aí na qualidade da comida da criança. Isso aí, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar com a comida de verdade, o quanto mais natural, melhor. Então conta pra gente o que é que você trouxe, o que é que nós vamos fazer. Então, para iniciar, eu trouxe aqui legumes ralados, eu tenho abobrinha, cenoura e também tenho beterraba. Aqui eu fiz uma ricotinha caseira, mas dá para ser também industrializada, né? Sim. Aqui eu vou utilizar o abacate, eu tenho atum, eu tenho iogurte natural e os temperinhos, e eu utilizei aqui hoje, vou utilizar o pão integral, mas pode ser o pão fatiado e até o pão de fermentação natural. Ótimo, então vamos começar a colocar em prática, né? Bora lá. Então, primeira fase eu gosto de fazer o patezinho aqui. Então, eu vou colocar na ricota caseira. Eu vou adicionar aqui, então, o iogurte natural. Aqui eu coloquei o integral, mas pode estar sendo utilizado o desnatado também. Tá? Então, eu já vou temperar aqui com o sal. Aqui nessa receita eu vou utilizar o orégano seco, mas você pode estar utilizando os temperos naturais que você tiver em casa. E de acordo com o que a criança também gostar, né, Daiane? Isso, bem importante. Então, muitas vezes assim, meu filho gosta de maionese industrializada, então eu posso estar fazendo aos pouquinhos essas alterações, né? E justamente estar fazendo essas modificações devagar. Não adianta ser algo brusco, porque a criança não vai querer nem provar, né? E que fuja do lanche que ele já é habituado em casa, né? A intenção é levar o que já tem. Isso mesmo. Então, aqui eu fiz a misturinha desse patê e agora eu já vou fazer a montagem. Então, primeira parte, então eu vou pegar o pãozinho. Eu posso estar, então, já colocando o patê e fazer uma outra camada com os legumes. Sim. Mas eu também posso fazer a mistura dos dois. Tá, então eu vou fazer primeiro essa opção aqui, só com o patezinho, uma fatia. Eu estou querendo entender o que tem aquele abacate ali. Calma. Fazendo e explicando por conta do nosso Calma, a gente vai fazer, na realidade, um outro... O pessoal em casa também está olhando e querendo saber. Na realidade, a gente pode fazer como se fosse um guacamole com ele. Tá. Fazer como, em vez de você usar, por exemplo, a maionese, você faz um patezinho com sal, tempera, com vinagre, e ele fica como se fosse um patezinho no lugar da maionese. Então vamos continuar. Bora lá. Nosso sanduíche natural, não é isso? Isso. Então aqui eu já vou colocar a segunda camada. Aqui eu posso estar utilizando, eu vou colocar a mão, tá? Mas tá limpinha. Então aqui eu vou colocar então uma camada aqui da saladinha. Um pouquinho de cada. Sim. Certo? E é um sanduíche generoso, 3 fatias de pão. Isso aí. Então, o que você pode fazer? Se a criança é pequena, você pode, então, fazer um outro modelinho. Eu posso cortar ele nesse sentido aqui e mandar só metade. Mas também, muitas vezes, a gente quer fazer com que ele coma as coisas mais diferentes, chamar a atenção deles. Eu posso estar cortando com um objeto aqui. Fazer com formas diferentes. Pode ser formato de estrela, de círculo, de retângulo. E colocar outros enfeitezinhos que a criança vai sentir aquela curiosidade em querer experimentar. Ótimo. A gente tem mais 1 minuto e meio aí que dá para você continuar fazendo, ajudando o pessoal que está em casa. O que você vai fazer agora? Mais um, então. Então, esse aqui... Sim. Eu vou deixar ele aqui do ladinho, esse aqui. Pode ser? Pode ficar à vontade. Aí. Então, aqui, eu vou fazer, então, essa camadinha aqui. Nessa ricota, então, eu vou estar utilizando uma proteína. Aqui eu estou colocando o atum. Mas pode ser frango desfiado, pode ser ovo cozido, pode ser carne moída, o que você tiver em casa. Então, eu vou colocar aqui uma partezinha dessa ricota que a gente... Sempre a ricota é a base? Eu gosto de trabalhar sempre com a ricota, porque daí ela vai fazer com que fique um creme mais molinho, não fique algo duro, né? Algo que seja difícil na hora da mastigação da criança. E é um lanche que pode ser feito à noite, guarda ali na geladeira e coloca na lancheira. Sim, e ele pode ser utilizado tanto para as crianças como para o adulto também. Às vezes uma opção de lanche, de jantar também.
você pode estar utilizando essa preparação. Então, Daiane, a gente tem 30 segundos para você concluir esse lanche. 35, a Giovana está me dizendo. então tá, Será que você consegue? então vamos imaginar aqui. Então eu vou colocar esse patê nessa camada, vou colocar mais uma aqui e depois eu vou fazer esse patezinho aqui com o abacate, tempero com os temperinhos que você quiser, fecha e aí você pode armazenar na geladeira para o dia seguinte. Tá bem, querida. Muito obrigada mais uma vez por vir aqui ao Ver Mais, tá? Eu que agradeço. Para você, uma ótima tarde. A gente se encontra novamente amanhã, 1h20 da tarde. Eu espero você. Até lá.